Estamos começando a aula de hoje, resolvendo o exercício que foi pedido pela Ana Flávia Gonçalves. Exercício 7, da página 86, forma normal conjuntiva. Então, vamos lá. Uma proposição está na forma normal conjuntiva quando, primeiro item, ela contém no máximo os conectivos negação e ou. Segundo item, não pode aparecer dupla negação, negação repetida, tá? E ela, além de não aparecer dupla negação, ela não pode estar incidindo sobre um e ou. Então, não pode ter negação, abre parênteses e tem um e lá dentro, ou. Tem que ser negação direto na letra, não p, não que. E o ou não pode dominar o e. Então, não pode ter ou, abre parênteses e um e dentro, porque senão seria a forma normal disjuntiva. Lembra que o ou que está dominando aí nesse caso seria disjunção. E nós estamos na forma normal conjuntiva. Então, quem tem que dominar é a conjunção, que é o e. Beleza. Aí ele comenta que toda proposição tem uma forma normal conjuntiva e tal, né? E beleza, vamos ver se eu consigo ter jogo de cintura se eu consigo aqui dar uma resolução para todos esses itens aqui que ela pediu. O primeiro que ela pediu é o item D. Então, vocês estão enxergando aí o item D? O item D é o seguinte, aqui. O item D é o seguinte, ele quer a forma normal conjuntiva de P ou exclusivo, não P. Bom, o que é o ou exclusivo, né? Como que a gente pode... Vamos ver se alguém fala para mim aqui na sala, no chat. Como que a gente pode transformar o ou exclusivo? Eu já não lembro mais, alguém fala para mim. Cadê a disjunção exclusiva? Nem me lembro que capítulo que estava, cap 2? Não, cap 3. Acho que é o cap 3 que fala da disjunção exclusiva. Cadê ela? Cadê aqui? Não, cap 4. Cadê a disjunção exclusiva, gente? Ninguém tá... Não, acho que é no 2 mesmo, eu estou falando bobagem, é no capítulo 2. Olha lá, condicional, bicondicional, disjunção exclusiva, está aqui, página 21, prestem atenção. Então, a disjunção exclusiva, como que ela é? Como que ela é, na verdade? O que é equivalente a ela? Vamos ver se ele fala aqui. Nota, ele não falou, né? Ele não falou um jeito de transformar a disjunção exclusiva, reescrever elas... pelo menos aqui não, talvez tenha falado mais para frente na matéria, né? Porém, o que a gente percebe aqui? A gente percebe, se a gente usar aqui um pouco o raciocínio, que a disjunção exclusiva, ela é... Ninguém se lembra? Eu acho que eu falei isso em alguma aula, né? Estou esperando para ver se algum aluno se lembra alguma coisa que eu falei. Acho que ninguém... tudo perfeito, tá. Mas ninguém quer falar para mim a disjunção exclusiva. Deixa eu tentar me lembrar aqui. P disjunção exclusiva com o quê, né? Ele é... Como que a gente pode reescrever isso aqui? Ela é equivalente ao quê? É quando é só um dos ous, né? Então, ela seria Puta, uma boa pergunta isso aqui. Agora eu entendo o que você perguntou. Fiquei meio... Eu não lembro se em algum momento aqui da matéria a gente fez uma equivalência para disjunção exclusiva. Eu estou confundindo com aquele... setinha para cima, setinha para baixo, né? Estou confundindo com aquilo lá. Quando P e Q são verdadeiros, ou os dois são falsos, né? Não, tudo bem, a tabela verdade está aqui. A tabela verdade está aqui. Mas como que a gente poderia transformar isso aqui nas outras, né? Nas outras, eu estou pensando aqui, o que pode ser isso aqui? Disjunção exclusiva. Será que era a negação de uma bicondicional? Eu estou vendo que isso aqui é a negação de uma bicondicional. O que você acha disso? Qual a página? Não, eu estou olhando na página 21 para ver a disjunção exclusiva, mas o exercício que ela pediu é da 86, tá certo? O que você acha? Negação de uma bicondicional, João Gileno? Eu acho que dá para a gente escrever. Anotem aí no caderno de vocês. P, disjunção exclusiva, aquele Vzinho com traço embaixo, que ele é equivalente, na minha humilde opinião aqui, a não, negação, abre parênteses, P, bicondicional, que. O que vocês acham disso? É equivalente? Vamos olhar para as tabelas verdade. Olha como é que é a tabela do P disjunção exclusiva com Q. F, V, V, F. Como pode repetir, professor? Oi? Como é que é? Pode repetir a disjunção exclusiva? Posso repetir. Eu estou aqui enxergando aqui nesse momento que a disjunção exclusiva ela é equivalente a não, abre parênteses, P bicondicional
que, fecha parênteses. Não bicondicional. Você entendeu o que eu falei? Só que a bicondicional é entre parênteses, tá? Então, porque como que ficaria bicondicional entre parênteses? V, F, F e V. Não é assim que é a tabela da bicondicional? Então, se eu negar, puser um não nisso aí, o não V vai virar F, o não F vai virar V, o não F vai virar V, o não V vai virar F, vai ficar igualzinho a disjunção exclusiva. Então, vamos voltar lá no exercício que você me desafiou aqui com esse negócio, eu achei interessantíssimo, mas hoje foram 2 aulas virtuais dessa, de quase 2 horas cada uma, mais uma reunião com a aluna de iniciação, e eu ainda tive que fazer almoço e ir no supermercado, então não tive tempo de digitar para você, estou tendo que fazer agora, peço desculpa. Tá? O exercício que ela pediu é o exercício 7, página 86 do livro. Exercício 7 do capítulo 8, tá certo? Item D, que eu tô falando para ela, né? Então, Ana Flávia, será que a gente consegue deslindar aí? Vamos deslindar esse exercício? Então, esse P de junção exclusiva com Q equivale a negar uma bicondicional. Não P, sei somente C, Q, tá certo? Aí, o que que acontece? Vamos continuar, vamos levar adiante isso aqui. O que é negar uma bicondicional? Dá para traduzir a bicondicional em quê? Em 2 condicionais. Então, a primeira condicional vai ficar P, então Q, entre parênteses, E, depois entre parênteses, depois do E, Q, então P. Tá lá. Eu contei para vocês que eu comprei uma mesa digitalizadora, né? Inclusive, ela já foi enviada. O Amazon já mandou aviso que ela foi enviada já para mim, mas ainda não chegou. Esse tipo de situação agora aqui é justamente a mesa digitalizadora que eu usaria. Que ela estaria conectada aqui, ligada na tela uma lousinha, aparecendo uma lousa, uma imitação de lousa. Aí eu jogaria a lousa na tela, em vez de jogar o PDF, e escreveria, e você, conforme eu iria escrevendo, vai aparecer para você na tela, tá? Eu comprei justamente para ver se resolve esse problema aqui. Mas enquanto ela não chega, João Gabriel, é verdade, mas enquanto ela não chega, nós vamos ter que se virar com isso aqui, tá certo? Eu não tenho outro jeito de fazer isso aqui para vocês. Bom, disjunção exclusiva equivale a negar bicondicional, que equivale a negar P então Q e Q então P. Agora, isso equivale a negar, abre parênteses. Agora vamos usar aquela equivalência da condicional. A primeira condicional vira não P ou Q. E a segunda condicional vira não Q ou P, tá certo? E aí, o que que a gente tem? Isso aqui, o que a gente precisa fazer agora é dar um jeito de tirar esse parênteses de fora, né? Porque esse parênteses de fora tem um não. Sim, De Morgan, ele já falou aí, De Morgan. Esse parênteses de fora você tem que meter um De Morgan aqui. Aí vai ficar não. Opa, que susto, tem um bicho aqui. Vai ficar não, Stefano, entrou aqui, seja bem-vindo, Stefano. Vai ficar não, se você tiver o livro aí, Stefano, nós estamos resolvendo o exercício 7D da página 86, tá? Então, pelo De Morgan vai ficar não, abre parênteses, não P ou Q, ou, aí o E lá no meio vira ou não, abre parênteses, não Q ou P. Aí nós vamos ter que fazer outro De Morgan. Aí esse outro, 2 De Morganzinhos ali, né? Aí vai ficar não P, que vira P, e não Q, entre parênteses. Aí um ou do lado de fora. Aí não Q, que vira Q, e não P. Aí, bom, eu cheguei nessa expressão aqui bem simplificada, eu não sei se vocês conseguem enxergar aí. Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Ó, tá vendo essa última expressão aqui que eu cheguei? Não sei se vocês chegaram nisso aqui, entendeu? Aí o que que acontece? O problema, vocês chegaram nisso aí? Aí o problema que acontece é o seguinte, aqui tem um ou dominando o e. Ah, desculpa, vai ter que ser a lousa digital, não tá a mesa digitalizadora. Então o que acontece? Ficou um ou fora do parênteses. Então a gente tem que dar um jeito aí de mudar essa situação. Eu acho que o único jeito seria fazer uma distributiva, tá certo? Aí daqui para frente, eu acho que eu vou deixar na mão de vocês, senão vai ficar muito chato discutir aqui. Deixa eu perguntar para Ana Flávia, que foi quem perguntou. Ana, você conseguiu chegar até o final do exercício? Que você escreveu aqui, consegui. Já sim, conseguiu matar o exercício. P ou não P? Bom. Bateu com a resposta do gabarito, inclusive? Vendo que bateu, tá ótimo. Tá? Stefano, você ligou seu microfone. É melhor você desligar. Oi?
Ah, tá bom. Muito obrigado. A não ser que você vá perguntar alguma coisa, estou pedindo para todo mundo deixar o microfone desligado. Sim, senhor. Ana, tudo bem. Você quer falar alguma coisa? Não, senhor. Muito obrigado por permitir a minha entrada e mandar o Não, tranquilo. Obrigado por você existir. Olha lá, J, item J. O item J... Bom, aqui tem uma disjunção exclusiva também que acho que foi o seu problema, né, o Ana Flávia? Mas agora que eu já matei a questão aqui, que a disjunção exclusiva equivale à negação de uma bicondicional, eu acho que você já consegui, prof. Então, beleza. O item 7D e 7J foi. Vamos olhar para o L e para o M. O L e o M envolve... tudo aí está envolvendo a disjunção exclusiva. Era a mesma questão em todos, então matamos a questão da 7, matamos a questão 7. A 8 tem o item G. 8, também disjunção exclusiva. Não, então, eu acho que o segredo para vocês deslindarem esses itens aí que você ficou travada, era matar essa questão que a disjunção exclusiva equivale à negação de uma bicondicional. Acho que isso aí deu para deslindar. Não, tá ótimo. Espero ter ajudado você, tá certo? Desculpe, na 7N também, o João Gabriel perguntou, né? 7N, não, a 7N ela está mexendo com flechinha para cima e flechinha para baixo, né? Mas a flechinha para cima e para baixo, ela já tem aqui feita na matéria, o que você tem que usar, né? Eu vou até relembrar para você, a setinha para cima aqui, ó, tá na página 63, 62 e 63. A flechinha para baixo é não P e não Q. A flechinha para cima é não P ou não Q. Aí vocês, utilizando isso, conseguem desenrolar o exercício, tá legal? Tá joia? Tudo bem. Olha, beleza. Aí depois, se vocês tiverem mais dúvida, a gente faz um vídeo ou faz um outro hangout desse para discutir mais exercícios. Eu não me incomodo, tá? Bom, o que eu queria fazer agora, aproveitando o restante dessa nossa aula de terça-feira, é adiantar já esse capítulo 9 aqui com vocês, tá certo? Capítulo 9, tá? Então, o capítulo 9, deixa eu puxar aqui, ó, o título dele é Argumentos, Regras de Inferência, tá certo? Então, ele vai introduzir essa noção, deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês verem melhor. Capítulo 9, Argumentos, Regras de Inferência. Todo mundo ouvindo bem a minha voz, todo mundo vendo bem aí a página do livro que eu tô, né? Dá um feedback aí para mim. Todo mundo vendo bem, que agora eu vou tocar a matéria, sim. Então, olha lá, beleza. Desculpa ter perguntado várias vezes, é que eu não faço a menor ideia de vocês estão vendo aí ou não, tá legal? Eu fico com medo de ficar falando 10 minutos e depois ver aqui um monte de mensagem dizendo que ninguém estava vendo nem ouvindo nada. Então, olha só. Capítulo 9, argumentos, regras de inferência. Então, qual que é a definição de um argumento? Vocês vão ver que é um negócio simples, na verdade, bem repetitivo. Beleza, Stefano, bem repetitivo, em relação a coisa que a gente já viu. Mas é uma nova roupagem daquilo que a gente já viu, tá? Então, eu vou explicar para vocês. E tem umas noções muito interessantes envolvidas. Então, olha só, seja um P1, P2, Pn, para n maior ou igual a 1, né, claro, você tem aqui uma sequência de P's, uma sequência finita, não é infinita, ela termina num Pn. Você tem uma sequenciazinha finita de P's, proposições, né? E tem também uma proposição Q, separada dessas P's. Sejam P1 até Pn e Q proposições quaisquer. Simples ou compostas. Simples ou compostas, tanto faz. Definição. Chama-se argumento, isso é um dos conceitos mais importantes da lógica matemática. Chama-se argumento toda afirmação de que uma dada sequência finita, P1 até Pn, de proposições, tem como consequência ou acarreta uma proposição final que. Então, vou repetir, só que com as minhas palavras aqui, esse primeiro parágrafo, essa definição. O que é um argumento? O argumento é quando você afirma que uma sequência de proposições, uma sequência finita, P1, P2 até Pn, acarreta, olha a palavra, acarreta, tem até um símbolo para isso, a gente já vai ver, parece um T deitado, uma letra T de tatu deitada, acarreta, P1, P2, até Pn, acarreta que. Quando você está falando isso, olha, P1, P2, P3, falou lá 3 premissas, tá? É o nome, premissa, o nome dessas proposições que vem antes do acarreta.
Falou três premissas, P1, P2, P3. P1, P2, P3 acarreta que... Pronto, você acabou de proferir, de falar uma coisa que em lógica se chama um argumento. Pouco importa se acarreta mesmo ou não. Você falou que P1, P2, P3 acarreta que? Esse é seu argumento. Aí nós vamos ver se esse seu argumento é válido. O que significa isso? Dizer que o seu argumento é válido, ou dizer que ele é inválido, dizer que ele é consistente, ou dizer que ele é inconsistente. Mas a ideia é, se você falou P1, P2, P3 acarreta que, você já falou um argumento, tá certo? Bom, não, a gente usa a palavra acarreta. Tá? Claro que você vai ver, João, Gileno, que essa palavra acarreta, essa noção, ela está intimamente ligada com a palavra implica, que você acabou de falar. Mas a gente não fala assim direto implica. A gente fala acarreta, né? Ou tem como consequência. P1, P2, P3 tem como consequência que. Vou continuar aqui a leitura. As proposições P1, P2 até Pn chamam-se premissas do argumento. E a proposição final que chama-se conclusão do argumento. Um argumento de premissas P1 até Pn e de conclusão que, aí tem a notação aqui que eu falei para vocês. Está vendo que tem tipo um símbolozinho aqui onde está a minha mãozinha aqui do mouse? Esse símbolo é justamente o símbolo de acarreta. Quer dizer, como é que você lê uma expressão? Vamos supor que não tivesse escrito nada disso aí, tivesse escrito só essa linha, que a mãozinha está aí. Não tivesse nenhuma dessa introdução do capítulo. Você ia ter que ler isso aí o seguinte. P1, P2 até Pn acarretam na conclusão que. É isso que significa isso. Aqui embaixo, ele diz vários modos equivalentes de você ler essa simbologia aqui. Então ele fala, você pode falar, que nem eu acabei de falar, que P1, P2 até Pn acarretam que. Você pode, também daria certo se você dissesse assim, que decorre de P1, P2 até Pn, que se deduz de P1, P2 até Pn, que se infere de P1, P2 até Pn. Olha só que interessante essa última frase. Um argumento que consiste em duas premissas e uma conclusão chama-se silogismo. E a gente estudou dois silogismos, né? Se você parar para pensar. A gente estudou o silogismo hipotético e a gente estudou o silogismo disjuntivo. Não sei se vocês se lembram disso aí. Eu me lembro muito bem. Espero que vocês se lembrem também. Como é que era o silogismo hipotético? Se não me engano, ele era assim. P ou Q. Não, esse é o disjuntivo. Silogismo disjuntivo. P ou Q e não P, então Q. Se não me engano, era isso, né? E o silogismo hipotético, se P, então Q, e se Q, então R, implica se P, então R. Você vê que ambos esses silogismos que a gente estudou, tanto o disjuntivo quanto o hipotético, eles são, como é que eles são, na verdade? Um Pzão 1, um Pzão 2, e acarretando uma conclusão Q. Interessante, né? Então, por isso que eles têm esse nome de silogismo. Ele está aqui, ó. Eles são, na verdade, um argumento que consiste de duas premissas e uma conclusão. Tá certo? Bom, beleza. Aí vem aqui a questão importantíssima da validade de um argumento. Calma aí que eu já fiz aqui, ó. Validade de um argumento. Então, definição. Um argumento P1, P2, Pn até que... Perdão, um argumento P1, P2 até Pn acarreta em que se diz válido, questão da validade, se e somente se a conclusão que é verdadeira todas as vezes que as premissas são verdadeiras. Aí entrou a questão que o João Gileno tinha falado agora há pouco. Essa aqui é a relação que existe entre argumento válido, por isso que eu falei, argumento não é a mesma coisa que implica. Argumento válido, ele realmente vai equivaler a uma implicação lógica, o argumento válido. Por quê? Porque ele está dizendo aqui a definição, ó. Um argumento se diz válido, um argumento do tipo P1, P2 até Pn acarreta em que se diz válido, se e somente se a conclusão que é verdadeira todas as vezes que as premissas são verdadeiras. Então, olha só que interessante. Vamos retraduzir essa frase aqui. Você não pode ter as premissas todas verdadeiras e a conclusão que sendo falsa. Não pode ter, porque está indo contra essa frase aí. Num argumento válido, eu estou falando. Né? Para um argumento ser válido, deixa eu refazer minha frase. Para um argumento ser válido, eu não posso ter todas as premissas verdadeiras e a conclusão sendo falsa.
Por quê? Por causa dessa frase que eu acabei de ler. A frase que eu acabei de ler diz que, para um argumento se dizer válido, a conclusão tem que ser verdadeira todas as vezes que as premissas são todas verdadeiras. Então, premissas todas verdadeiras têm que dar a conclusão verdadeira. Se eu tiver premissas todas verdadeiras e a conclusão sendo falsa, isso significa que o meu argumento não é válido. Ele é um argumento inválido e ele não tem nada a ver com implicação lógica. Mas se ele for válido, se todas as vezes que as premissas forem verdadeiras, a conclusão for verdadeira, ele é realmente equivalente a uma implicação lógica. Por quê? Porque ele ser válido nunca vai ter tudo verdadeiro e depois um falso. Se você pensar em termos da condicional, esse verdadeiro antes e o falso depois é o único caso em que a condicional é verdadeira. Então, se você reescrever ele como trocando esse símbolozinho de acarreta por um símbolo de condicional e trocando as vírgulas entre os P's por símbolo de conjunção, ele vira uma condicional tautológica, totalmente verdadeira, se for argumento válido. E aí ele vira, portanto, uma implicação lógica. Tá certo? Vamos ver a reação aqui do pessoal. O pessoal tá puto, já dormiu, estão me acompanhando. Tem algumas perguntinhas aqui, né? Stefano, como que pode se concluir se uma premissa é válida ou não, professor? Grande pergunta, Stefano. A princípio, do ponto de vista nosso aqui, que estamos estudando lógica, veja, a lógica é você ficar estudando a estrutura. Olha a palavra que eu estou usando. Estrutura dos argumentos, estrutura lógica, a arquitetura dos argumentos. Para a gente não vai, digamos assim, o nosso foco, o nosso objetivo não é saber se aquela premissa P2 é verdadeira ou falsa. Sim, eu entendo a sua pergunta. Sim, eu entendo a sua pergunta. A partir de premissas erradas, podemos concluir absurdos, eu entendo. Mas veja bem, vamos estudar. Imagina que você está pegando um argumento e está estudando a arquitetura dele, a estrutura dele. Lógica. Você não está entrando no conteúdo do que ele está falando. Eu sei que é terrível isso, porque geralmente a gente, no dia a dia, a gente está sempre lidando com argumentos que têm um conteúdo dentro deles. Né, o cara fala uma coisa, fala outra, e aí conclui uma outra, mas nunca assim, você nunca vê a fala das pessoas assim, P e Q, e não Q condicional R, acarreta que P ou R, ninguém fala isso no dia a dia, né, que nem como se todas as pessoas falando na rua estivessem só discutindo lógica matemática. Não, a pessoa fala, por exemplo, ela fala do coronavírus, o vírus é assim, a epidemiologia é assado, portanto o pico da infecção vai ser tanto. Quer dizer, ela falou um argumento, mas já cheio de conteúdo de biologia, de epidemiologia, de virologia, com outras ciências envolvidas. Aí, nesse contexto que eu estou entendendo a sua pergunta, porque aí tem como você ir lá na virologia, lá na epidemiologia, e checar se aquela premissa que ela disse é V ou F. E aí você conclui o que tiver que concluir a respeito de se aquele argumento dela é válido ou não. Mas no nosso caso aqui em lógica, nós não temos um conteúdo. O cara coloca uma premissa na nossa frente, é um monte de letrinha PQR. Então, o que a gente faz na prática? A gente vê todas as possibilidades. Ah, tipo tabela verdade? Tipo tabela verdade. O cara vai fazer um argumento só com letrinha PQR, você monta a tabela verdade e vê todas as possibilidades por exemplo, a premissa P1, na sua tabela, vai ter hora que ela vai ser verdadeira, vai ter hora que ela vai ser falsa. Quer dizer, não vai ter um valor fixo para ela, que nem num discurso aí, numa discussão, num debate público sobre o coronavírus. Na discussão pública sobre o coronavírus, o cara falou uma frase lá, num argumento dele, o cara fala lá, né, porque na verdade é um retrovírus, não é um vírus. Essa frase é verdadeira ou falsa, não tem que fazer tabela verdade para ela. Você pode ir lá na biologia e checar, não, realmente é um retrovírus, verdadeiro, já fica um V lá. Agora, aqui a gente na lógica é tudo P e Q, ninguém sabe o que o cara realmente está falando ali no lugar do P e Q. Então você tabela e vê todas as possibilidades para P e Q, verdadeiras e falsas. E como é que eu vou saber se a premissa é verdadeira ou ela é falsa? Você não vai saber. O que você vai saber analisando a tabela é se todas as vezes que as premissas forem todas verdadeiras, que aparecer aquela linha com tudo V nas premissas, o que vai acontecer no quê? Se você perceber que tem uma linha onde tudo é V e o que ficou falso, teu argumento é inválido, porque aquela linha da tabela derrubou ele. Agora, se você checar a tabela toda e sempre que as premissas foram todas Vs, o que também foi V, aí teu argumento é válido.
porque passou naquela definição de argumento válido que eu acabei de falar. Tá ficando clara essa minha explicação para vocês? Depois a gente pode voltar mais nisso, porque essa pergunta dele é incrível, a lógica matemática, simplesmente isso. Essa sua pergunta, Stefano, foi uma pergunta muito importante, porque ela vê como a lógica matemática, ela está preocupada em analisar a estrutura, ela não está querendo checar se a P1, P2, P3 são verdadeiras ou se são falsas e aí matar a questão. Ela fica de fora, tira o corpo fora e analisa todas as possibilidades das premissas. Todas as vezes que elas são verdadeiras, falsas, e todas as possibilidades da conclusão Q. Toda vez que a conclusão Q é verdadeira, falsa, e aí ela faz o cruzamento. Se você checar que tiver alguma linha, basta uma, onde tudo ficou verdadeiro nas premissas e ficou falso na conclusão, teu argumento é inválido. Se tiver uma linha dessas, se tiver duas, três também. Mas se tiver uma, já derrubou o argumento. Agora, se você checar a tabela e toda vez que está tudo verdadeiro nas premissas, ficou verdadeiro na conclusão, você está diante de um argumento válido. Tá certo? Válido. Válido. Agora, é claro, pode alguém me perguntar assim, essa é uma pergunta interessantíssima também. Professor, e se por acaso o cara montar um argumento que eu olho para as premissas, olho para a tabela verdade e nunca fica todas as vezes ao mesmo tempo? Não tem essa combinação. Então o cara montou um argumento que as premissas nunca ficam V tudo ao mesmo tempo. Esse é um outro problema. A questão de se as premissas do teu argumento ficam verdadeiras de fato. Tá? Mas não vamos complicar isso agora. Vamos imaginar que você tem um argumento que tem uma hora que fica tudo verdadeiro as premissas. Aí você olha para a conclusão, ficou verdadeira também? Ficou, tá válido. Ah, ficou falsa, com tudo verdadeiro nas premissas. Argumento inválido. Tá certo? Bom, João, tá sim, tá, o pessoal diz que tá entendendo. Quiser me interromper, quiser perguntar, quiser criticar, qualquer coisa aí vocês me interrompam, tá? Vocês mandam aqui. Vocês mandam. Bom, beleza, validade de um argumento. Então, dizemos que o argumento é válido somente se a conclusão é verdadeira todas as vezes que as premissas são verdadeiras, tá? Bom, e a questão importante que ele perguntou, como é que eu vou saber se as premissas são verdadeiras ou não? Você não vai saber valores específicos da premissa, fixo. Ah, essa premissa aqui é V, essa aqui é F, e acabou. Não, você vai tabelar. A princípio vai ser isso. Claro que depois nós vamos ter técnicas para também evitar a tabela e poder chegar na validade do argumento sem ter que necessariamente fazer uma tabela. Tá? Eu vou explicar, tem vários exemplos aqui. Mas, a princípio, com o conhecimento que a gente tem agora, que uma das coisas que a gente mais praticou foi tabela, acho que a maneira mais... tabela verdade, acho que a maneira mais fácil de você entender como a gente lida com o argumento, para checar se ele é válido ou não, é você imaginar fazer uma tabela verdade. Você faz uma coluna para cada premissa, e você faz uma última coluna para o quê? Preenche tudo. Se você tiver uma linha onde todas as premissas são V, você olha para o quê? Se pintou F ali, argumento inválido. Se ficou V também, argumento válido. Essa que é a ideia básica, tá? Vamos continuar a leitura aqui. Em outros termos, um argumento é válido se e somente se for V o valor lógico da conclusão. Todas as vezes que as premissas tiverem, todas elas, o valor V. Aquilo que eu acabei de comentar, tá certo? Bom, portanto, todo argumento válido goza da seguinte propriedade característica. Aqui ele quis fazer uma frase de efeito aqui, né? A verdade das premissas é incompatível com a falsidade da conclusão. É uma frase que sintetiza bem a ideia do argumento válido, né? Num argumento válido, a verdade das premissas é incompatível com a falsidade da conclusão. Se você tiver falsidade da conclusão junto com a verdade das premissas, o teu argumento é inválido, invalidou teu argumento, tá certo? Aqui uma palavra famosíssima da filosofia, sofisma, né? Tinha os sofistas lá na Grécia Antiga, né? Uma categoria de filósofos, né? Um argumento não válido também recebe o nome de sofisma. Então, toda vez que alguém... Agora você entendeu o que significa um sofisma. Toda vez que alguém falar para você, isso é um sofisma, você vê alguém na discussão falando isso, o que ele quer dizer com essa palavra? Isso é um sofisma. Significa que o cara, provavelmente alguém no debate pronunciou um argumento, uma sequência de premissas acarretando numa conclusão, aonde a verdade daquelas premissas, você pode ter a verdade de todas aquelas premissas que o cara falou e a conclusão falsa, tá certo? Beleza. Deixa eu continuar aqui de onde eu parei. Tá. Deste modo, todo argumento tem um valor lógico. Interessante isso. Todo argumento tem um valor lógico associado a ele. Digamos, o argumento é verdadeiro se ele for válido, tá? Correto, legítimo. E é falso
se for um sofisma incorreto e legítimo, tá certo? Veja bem, essa frase aqui, eu lembro da outra vez que eu estava dando esse curso, causou várias confusões essa frase aqui, né? As premissas dos argumentos são verdadeiras, ou pelo menos admitidas como tal. Isso aqui é uma frase que cria grande confusão, na minha opinião, porque depois a gente vai analisar os argumentos, muitas vezes fazendo tabela, né? E na tabela você nem sempre tem a premissa verdadeira. Às vezes ela dá falsa, né? Mas é claro, por que ele está falando essa frase aqui? As premissas dos argumentos são verdadeiras ou pelo menos admitidas como tal. Porque ele já está... Por que está essa frase aí? Deixa eu explicar para vocês, para não dar confusão. A ideia dessa frase é a seguinte: imagina que você não vai fazer uma tabela verdade. Imagina que você vai analisar a validade de um argumento sem parar, sentar, pegar um caderno e fazer uma tabela de todas as opções. Imagina que você vai mais assim como no dia a dia, numa discussão. O cara falou um argumento, eu quero analisar rapidamente se é válido ou não, sem ter que sentar e fazer tabela verdade, tá? Então, como é que você vai fazer? Você, evidentemente, vai partir do pressuposto que aquelas premissas são verdadeiras. Por quê? Porque o problema da não validade só vai acontecer se você tiver todas as premissas verdadeiras. E a conclusão também falsa. Então você já vai direto aonde pode dar problema. Bom, tudo bem, o cara falou ali argumento. Vamos supor, já vamos partir do princípio que essas premissas todas são verdadeiras. A gente não sabe realmente se é ou não, mas vamos partir desse princípio. Conclusão é verdadeira? É falsa? Acabou, você já mata a validade, digamos assim, na força bruta, tá certo? Porque, professor, e o caso em que as premissas pudessem ser falsas? Nesse caso, ela não vai significar nada para a validade ou não do argumento. Para a validade ou não, daqui a pouco nós vamos abordar o problema da consistência do argumento. Aí a questão de falsidade ou verdade da premissa conta. Ela vai influenciar nisso. Mas para a validade, bom, quando todas as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Então, o que importa realmente é o caso das premissas todas verdadeiras. Então, num raciocínio rápido, sem tabela verdade, eu posso partir do princípio que as premissas são todas verdadeiras e analisar a conclusão. Se eu ver que ela fica verdadeira também, eu digo que o argumento é válido. Tá? Agora, um procedimento desse, né, é meio diferente da tabela verdade. Na tabela verdade, você é mais meticuloso, você vai com mais calma. Você tabela tudo e verifica o resultado. Professor, um argumento pode... Desculpa, deixa eu ler aqui a pergunta do João Gileno. Um argumento pode também se tornar premissa para outro argumento, mesmo que ele seja falso? Pode. Um argumento inteiro, ele pode ser traduzido numa condicional. E uma condicional é uma proposição, como um todo. Então, ela pode virar um PN daqueles lá, de um outro argumento. Sim, a sua pergunta é verdadeira, tá? Um argumento pode se tornar premissa de um outro argumento, mesmo que ele seja falso, independente da validade dele. Sim, correto. Essa questão está correta. Bom, tá legal. Deixa eu só continuar aqui. As premissas do argumento são verdadeiras. Essa frase aqui eu acho horrível. Eu teria, numa revisão desse livro, tirado essa frase, tá? As premissas se as premissas dos argumentos fossem sempre verdadeiras, não teria o problema da consistência, que a gente vai estudar depois, no próprio livro dele, onde tem o problema das premissas serem falsas. Aí você vai voltar aqui e falar, mas elas não eram argumentos, não eram verdadeiras? Eu vou falar, não. Tá certo? É uma frase infeliz. Tá? Mas eu entendo o que ele quer dizer, né? Se você quiser checar rápido a validade, você já supõe que todas são verdadeiras. As premissas dos argumentos são verdadeiras ou pelo menos admitidas como tal, tá certo? Aliás, aí depois ele tenta se corrigir. Aliás, a lógica só se preocupa com a validade dos argumentos e não com a verdade ou falsidade das premissas. Bom, então pode ter falsidade das premissas. Então, para que dizer que elas são sempre verdadeiras, né? Então, ficou uma frase infeliz. É um parágrafo que, por mim, você deveria, pelo menos a primeira frase dele, desconsiderar. Pode riscar aí, porque vai mais te dar confusão do que te ajudar. E pelo menos nesse livro aqui, nos exercícios que vai ter, nos raciocínios todos, tá? Eu se fosse revisor desse livro, eu comentaria com o autor para ele retirar essa frase. Todo o resto do livro está muito bom, mas essa frase aqui ficou meio confusa. Aliás, agora a segunda frase ficou muito boa. A lógica só se preocupa com a validade dos argumentos, e não com a verdade e falsidade, aquilo que eu te falei, né? Se está numa discussão de biologia, lá de coronavírus, aí você tem condição de ir lá na literatura e checar a veracidade ou falsidade do argumento. Agora, se o cara fala para você, P ou não Q. Como é que você vai saber se isso é verdadeiro ou falso? Né? P ou não Q, sei lá. Então, o que você faz? Você faz a tabela com todas as possibilidades, tá? Bom,
a validade de um argumento depende exclusivamente, esse parágrafo é bom, a validade de um argumento depende exclusivamente da relação entre as premissas e a conclusão. Portanto, afirmar que um dado argumento é válido significa afirmar que as premissas estão de tal modo relacionadas com a conclusão que não é possível ter a conclusão falsa se as premissas são todas verdadeiras. Esse parágrafo ele é perfeito, mas ele só repetiu o que ele já tinha falado, tá certo? Deixa eu checar aqui um feedback da turma. Vocês estão achando que essa leitura comentada que eu estou fazendo está fluindo bem? Vocês estão visualizando bem o livro? O áudio está bom? Tá indo bem? Tá, tudo bem. Que eu não faço, na sala de aula eu tô olhando para a cara de vocês, eu tô sentindo as energias, né? Aqui, bicho, eu tô olhando só para um PDF numa tela. O pessoal diz que tá aceitando bem. Tá certo. Tá legal. Tá compreensivo essa ideia de argumento e tudo mais, né? Isso aqui é um negócio bem interessante, bem chique, né? Bom, ok, tá assim, tá indo, beleza. Critério de validade de um argumento. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tô com um reloginho aqui checando para a gente não estourar o tempo, tá? No máximo até 22h40, fica tranquilo. Mas não vou chegar até lá, porque eu vou me cansar antes. É a terceira aula que eu dou hoje. Teorema. Então ele diz aqui, ó, um argumento, você já entendeu já qual é a estrutura do argumento, né? Sequência finita de premissas acarreta uma conclusão. Um argumento é válido se e somente se essa condicional aqui é tautológica, é aquilo que eu falei para você, pro João Gileno agora há pouco, né? Argumento válido, sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Então, no argumento válido, você nunca tem tudo V aqui nas premissas e um F depois. Então, se você reescrever esse argumento como essa condicional aqui, que o acarreta virou C, então, e o vírgula virou E, isso aqui, você dizer que o argumento válido é a mesma coisa de dizer que essa condicional nunca vai dar falsa, porque nunca vai estar tudo V aqui nos P's e um F depois. Bah, então essa condicional nunca vai ter falsa. Então ela vai ser só verdadeira. Então ela vai ser tautológica. Então, inclusive, ela pode sofrer o upgrade por uma implicação lógica. Fechou. Você já viu que o argumento válido é equivalente a uma implicação lógica. Por quê? Por causa desse teorema já está te dizendo. Ele equivale a uma condicional tautológica. Tá certo? Bom, essa demonstraçãozinha aqui você pode ler. Ele vai só explicar o que eu acabei de falar aqui para vocês, nem vou perder tempo lendo isso, tá? Você pode ler sozinho, a demonstração muito simples. Vamos ler essa nota aqui. Se o argumento, olha só, se o argumento, isso aqui acho que vai meio no sentido daquela pergunta que o João Gileno fez agora há pouco. Se o argumento P1, reticência até PN, acarreta que ele é válido, então o argumento da mesma forma, olha só que interessante, ele trocou as letrinhas por outras letronas, quer dizer, cada letrinha aqui foi trocada por uma proposição composta. E aqui também, né? Ele vai continuar válido. É tipo aquele princípio da substituição para tautologias, princípio de substituição para contradições que a gente tinha estudado antes, tá? João Gabriel, eu estou com dificuldade, mas estou tentando acompanhar pelo livro que estou da biblioteca, tá? A tua dificuldade está sendo para visualizar o livro na tela? João Gabriel, você está com dificuldade de visualizar? Depois você manda mensagem aí, tá? Bom, olha só, vamos ver aqui o que mais que ele fala aqui. Exemplificando, né? Ah, tá, ele deu um exemplo aqui do princípio da substituição. Ele colocou um argumento válido, P, acarreta P o quê? Será que é realmente válido? Dá pra gente fazer de cabeça aqui, né? Porque esse aqui é fácil, eu tenho só uma premissa que é P. Então, se P for verdadeiro, aqui tem que ser verdadeiro. E realmente vai ser, né? Porque verdadeiro ou verdadeiro vai dar verdadeiro, verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro também. Então, não tem jeito. Esse aqui, se for verdadeira a premissa, vai ser verdadeira a conclusão. Então, ele é um argumento válido. P acarreta P o quê? Aliás, eu estou lembrando de algum lugar desse argumento aí. Vocês concordam que... Ah, não, dificuldade no conteúdo, tá? Depois a gente pode repassar tudo isso com mais calma, tá? Eu estou começando dando as aulas para vocês aqui no Google Meet, que eu acho que está sendo uma experiência, para mim, muito boa, melhor do que ficar fazendo vídeo. E eu já vou voltar lá. E aí a gente pode depois fazer uma de atendimento, um Google Meet desse de atendimento, tá? Eu estou só tendo que correr um pouco agora com a matéria, senão a gente vai ficar muito atrasado na matéria. Mas depois a gente faz isso aí, não vou esquecer das pessoas com dificuldade, não. Eu vou voltar. O que eu queria comentar é o seguinte, de nada.
Sim, a gente vai fazer depois, né? Então, olha só, o que eu queria comentar é que esse argumentozinho, acho que o João Nogueira, ele falou que não entendeu essa ideia aqui que o argumento é verdadeiro, né? Lembra, João Nogueira, que o argumento é válido. Lembra que argumento válido é, quando a premissa é verdadeira, a conclusão tem que ser verdadeira, é só isso. A premissa ser verdadeira aqui é você colocar V no P. Não tem outra coisa para fazer, porque tem só P aqui na premissa, né? Então, se eu colocar V verdadeiro aqui no P, vai ficar verdadeira a conclusão, porque o fato de ter aparecido um verdadeiro no P do lado, se você colocou verdadeiro nesse P, tem que aparecer verdadeiro nesse P. Pouco importa se você vai colocar V ou F aqui, esse ou já vai ficar verdadeiro, tá? Então, realmente, toda vez que a premissa for verdadeira, aqui vai ser verdadeira. Faz sentido esse argumento aí ser válido? Saquei, olha lá, confundi o sinal. Faz sentido esse argumento aqui ser válido? Claro que faz, ele jamais poderia ser inválido, sabe por quê? Porque esse argumento aqui, ele é justamente a implicação lógica que a gente aprendeu com o nome de AD, adição. Não sei se vocês estão se lembrando. P implica P o quê? É a regra da adição, tá certo? Então, ele tá querendo exemplificar aquele princípio da substituição que a gente viu aqui antes, né? Então, presta atenção aí. P acarreta P o quê? Beleza. Princípio da substituição. Trocou o P por não P ou R. Então, do outro lado tem um Pzinho, ele também tem que trocar por não P ou R. E esse Qzinho, ele resolveu trocar por não S, então é. Veja só, olha só que curioso. Se você, e aqui essa outra linha já é um outro exemplo também, tá? Mas vamos focar no primeiro. Se eu não tivesse falado nada disso aqui antes, da adição, do princípio da substituição, tivesse jogado isso aqui direto numa prova, ó, exercício, prova para mim a validade desse argumento aqui. Galera ia olhar para isso aqui e já ia falar, puta, o professor ferrou a gente, olha bem o tamanho desse argumento, olha as premissas, como é que são, puta tabela verdade que vai ter PRS, né? 8 linhas, vou ter que analisar ou condicional, De Morgan, não sei o quê. Aí poderia você falar, não, calma. Isso aqui, na verdade, é um azão, acarreta, azão ou bezão. Opa, azão, acarreta, azão ou bezão, é óbvio que é um argumento válido, porque realmente é a lei da adição, que a gente tinha estudado antes, P implica P o quê? Opa, então pelo princípio da substituição, isso aqui vai ser válido também. Você percebe como esse princípio da substituição é fera? É um negócio violento. Bom, tudo bem. Portanto, a validade ou não validade do argumento depende apenas de sua forma. Aquilo que eu falei, o estudo da validade dos argumentos é um estudo de arquitetura. Ele não usou a palavra arquitetura, muito arrogante, né? Ele usou a palavra forma. Portanto, a validade ou não validade de um argumento depende apenas da sua forma e não do seu conteúdo. Aquilo que eu estava comentando, você não fica sabendo ali o específico, se é verdadeiro ou falso. E não do seu conteúdo, ou da verdade e falsidade das proposições que o integram. Argumentos diversos podem ter a mesma forma. E como é a forma que determina a validade? E como é a forma que determina a validade, é lícito falar da validade de uma dada forma, ao invés de falar da validade de um dado argumento. Quer dizer, muitos argumentos, né, eles têm, na verdade, a mesma forma. Você pensa, por exemplo, no silogismo... Vamos pegar aqui o silogismo hipotético, que eu acho que é um excelente exemplo disso. Quantas coisas diferentes você não pode falar que A implica B... e B implica C, conclusão que A implica C. Nossa, um monte de coisa. Eu já dei várias vezes exemplo para vocês, assim, nasci no Mato Grosso do Sul, quem nasce no Mato Grosso do Sul, quem nasce em Campo Grande é sul-mato-grossense. Quem nasce no Mato Grosso do Sul é brasileiro. Então, conclusão, quem nasce em Campo Grande é brasileiro. Mas se o cara estiver falando de nascer em Nova York é nova-iorquino, e quem é nova-iorquino é norte-americano, e conclui que quem nasceu em Nova York é norte-americano. Nossa, você vai falar, é completamente diferente o argumento. Um está falando de Brasil, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, outro está falando de Nova York, Estados Unidos, mas a forma do argumento é a mesma. Se o cara falar quem está dentro da gaveta A, da caixa A, está dentro da caixa B. Quem está dentro da caixa B, está dentro da caixa C. Então, todo mundo que está dentro da A, está dentro da C. É a mesma forma, apesar de não estar falando nem de Nova York, nem de Campo Grande. Então, todos esses argumentos vão ser válidos, porque eles têm a mesma forma. E a forma deles é válida. Tá? Por quê? Porque sempre que as premissas A está dentro de B e B está dentro de C forem todas verdadeiras, realmente o A está dentro de B, realmente o B está dentro de C, então a conclusão vai ser verdadeira. Ou realmente o A vai estar dentro de C.
Então, fechou. Essa forma é um argumento válido. Independente se está falando de Nova York, Campo Grande, Caixa, de Sócrates ser homem, homem ser mortal, então Sócrates é mortal, é tudo a mesma forma de argumentação. Válida, no caso desse exemplo que eu dou, que é um exemplo famoso chamado silogismo hipotético. Tá? E afirmar que uma dada forma é válida equivale a asseverar que não existe argumento algum dessa forma, com premissas verdadeiras e uma conclusão falsa. De novo, está falando aquela mesma coisa, né? Vice-versa. Beleza, o cara está se repetindo muito aqui. Ele está falando sempre as mesmas coisas. Depois você termina de ler aí. Condicional associado a um argumento. Bom, isso aqui vocês já sacaram, né? Pelo que a gente leu ali no teorema anterior do critério de validade. Né? O que quer dizer? Critério de validade. Argumento válido, se e somente se condicional é tautológica. Né? Então ele está dizendo assim, ó, sempre que você escreveu uma condicional associada a um argumento, a condicional ficou tautológica, quer dizer, a condicional é, na verdade, uma implicação, então o argumento é válido. É um critério para você checar a validade. Né? Aqui, consoante ao teorema anterior, de acordo com esse teorema que eu acabei de relembrar, dado um argumento qualquer, P1, P2 até Pn, acarreta em que a esse argumento corresponde essa condicional. Tem aí nenhuma novidade, é a mesma condicional que ele tinha escrito aqui na outra página. Tá? Cujo antecedente é a conjunção de todas as premissas, são as premissas ligadas por esse. E cujo consequente é a conclusão, tá certo? Então, quer dizer, essa condicional aqui, que é, digamos assim, a tradução desse argumento na forma de uma condicional, ela é denominada de condicional associada ao argumento. Tá? Ela sempre existe, sempre pode escrever essa condicional. Sempre que você tem um argumento, você pode traduzir ele na forma de uma condicional. Sempre que o argumento for válido, a condicional será tautológica e vira uma implicação. Sempre que o argumento for inválido, significa que a condicional não é tautológica e não é implicação. Tá? Reciprocamente, a toda condicional corresponde um argumento, tá? Cujas premissas são as diferentes proposições que formam o antecedente e cuja conclusão é o consequente. Aí aqui ele dá vários exemplinhos, né? Que é a mesma ideia ali que ele explicou. Por exemplo, essa aqui é a Pzão 1, primeira premissa, P e não Q. Pzão 2, se P, então não R. Pzão 3, se Q ou não S. Né? Então, P1, P2, P3, são as premissas, aqui a vírgula aqui. Acarreta em não R ou S. Não estamos nem preocupados aqui se é válido ou não. Estamos só vendo o argumento escrito na nossa frente. Como é que eu escrevo a condicional associada? Acabou. Guarda sempre isso. Eu troco a vírgula por E e troco o símbolo de acarreta pela condicional. Se eu fizer isso, você nunca vai errar. Tá certo? Vamos para a próxima página aqui. Vamos ver o que ele vai. Ah, sim. Olha só. Próxima página. 90, né? A gente estava na página 89. Isso, 90. Página 90, argumentos válidos fundamentais. Esse aqui vocês vão tirar de letra, porque vocês vão ver que olha aí, Stefano, você é da física, você está falando aí da lei da termodinâmica, eu não vou nem me aventurar por isso aí, porque eu não tenho conhecimento para falar, tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui sobre a matéria? Alguém está com alguma dúvida? Todo mundo está ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Posso seguir ali para os argumentos? Fiquei um tempão olhando ali para o livro, nem prestei atenção aqui em vocês. Acho que está tudo ok, ninguém está falando nada. Pode sim, pode seguir, tá ótimo. Tá? Então, olha só, João Vitor, beleza. Ó, dá uma olhada aqui. Os argumentos, quer dizer, beleza, entendi, professor, o que é o argumento. Uma sequência de premissas acarreta numa conclusão. Beleza, compreendi. Tá? Quando todas essas premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira, argumento válido. Quando isso não acontecer, é inválido. Tá. Mas será que desses argumentos válidos não existem os mais famosos? Tipo, eu citei agora há pouco o silogismo hipotético. Será que não tem outros, né? Aí o que eu posso dizer para vocês? Sim, claro que tem. E nós vamos elencar eles agora, e nós vamos usar muito eles nos exercícios de quando colocam outros argumentos que não são esses famosos, né? O cara cria lá um exercício com um argumento que nem esse que ele acabou de exibir na última página, um exemplinho lá que ele deu de argumento que ele tirou da cartola. Como é que eu vou checar a validade daquilo? Uma opção é fazer tabela verdade. Já falei desde o começo do capítulo. Mas às vezes pode ficar muito grande, 4 letras, né, 16 linhas, às vezes comprida cada premissa. Aí nós vamos ver que tem também uma outra forma da gente agir em cima desses argumentos para tentar chegar na validade ou não validade dele. Aí nós vamos ver, calma lá. Mas é claro, como é que nós vamos agir em cima deles para checar a validade?
sem fazer uma tabela. O que a gente vai usar? Bom, nós podemos usar à nossa disposição essa sequência de argumentos aqui que já são há muito tempo sabidos que são verdadeiros. Inclusive, a gente já sabe que eles são verdadeiros, porque a gente já fez as condicionais deles, quando a gente estudou as implicações, e vimos que as condicionais eram tautológicas. Então, por exemplo, adição. P acarreta em P o quê? P acarreta em Q o P. Todo mundo já sabe esse, tem até o mesmo nome, adição. O cara só trocou aqui a flechinha de implicação pelo acarreta, tá certo? Bom, simplificação, todo mundo já sabe também, P e Q acarreta P, P e Q acarreta Q. Conjunção, esse aqui a gente não escreveu, eu evitei, eu pulei e nunca falei dele lá na forma de uma condicional, porque ele é, digamos assim, ele é muito simples, muito básico, muito raiz, para você colocar ele já na forma de condicional e implicação, tá? Porque, pô, ele tem uma vírgula, né? Esses outros argumentos, essas outras implicações todas que a gente estudou, elas têm, na verdade, aqueles conectivozinhos que a gente está acostumado. Esse aqui ele é tão básico que é uma vírgula, né? P, vírgula, Q acarreta em P e Q. Mas isso aqui é muito bom, você vai ver mais para frente nos exercícios, que por causa dessa regra da conjunção, sempre que eu estiver olhando lá para um P2, vírgula P3 lá no argumento, eu posso traduzir ele como sendo um P2 e P3, meter um símbolo de conjunção, e aí posso usar todas as operações lógicas que eu já estou acostumado, né? Sempre você quer tirar uma vírgula, porque como é que eu vou operar com vírgula, né? Vírgula não é conectivo lógico. Então essa regra aqui, ela estabelece para a gente que, ó, a vírgula, quer dizer, quando eu partir de uma premissa e vou para outra, é a mesma coisa que eu ligar as duas com E. As premissas num argumento estão todas ligadas por conjunção, com E. Então tem essa regra aqui da conjunção. P, Q acarreta em P e Q. P, Q acarreta em Q e P. Até porque a conjunção é comutativa, né? A absorção. Uma condicional acarreta em, se P então Q, acarreta em, se P então P e Q. Esses famosíssimos, a gente já discutiu bastante, modus ponens e modus tollens, né? Se P, então Q, e P, então Q, famoso modus ponens, modo de afirmar afirmando, né? Se P, então Q, tem uma condicional, e afirmo que tenho P, então afirmo que tenho Q. Tollens, modo de negar negando. Se P, então Q, e nego que tenho Q, então acarreta que eu tenho que negar o P. Tá certo? Esse aqui tem tudo a ver com a ideia de contrapositiva de uma condicional, né? Silogismo disjuntivo, que eu estava tentando lembrar agora há pouco. P ou Q, E, vírgula E. P ou Q, entre parênteses, E, não P, isso acarreta o Q, tá certo? Ou dito de outro modo, P ou Q e não Q, isso acarreta o P. Silogismo hipotético. Esse eu acabei de discutir agora, né? Se P então Q, E, se Q então R, acarreta P então R. E os dilemas que eu cheguei a discutir com vocês na sala de aula. Dilema construtivo é como se fosse, lembra assim, vamos colocar, né? Ele tem uma certa semelhança estrutural, como se fossem dois modus ponens. Então tenho duas condicionais e tenho duas afirmações dos antecedentes, P ou R, né? Antecedente ou antecedente. Acarreta consequente ou consequente. É o dilema construtivo. Na minha opinião, ele é uma, digamos assim, ele é uma evolução do modus ponens. Aí tem o dilema destrutivo, que você vai ver que é uma evolução do modus tollens. Olha, ele está aqui em cima. Olha lá o dilema destrutivo. Tenho também duas condicionais, assim como no tollens eu também tenho uma condicional, igual no ponens. Só que depois das duas condicionais, eu nego os consequentes, não Q ou não S. Isso acarreta não P ou não R, a negação dos antecedentes. É uma evolução do modus tollens, né? A validade desses 10 argumentos é consequência das tabelas verdades que a gente estudou no capítulo 5 e em outros capítulos também, né? E do teorema anterior, quer dizer, não precisa ficar demonstrando isso aqui de novo. A gente já trabalhou com todos esses aí. Acho o único que é um pouquinho novidade, que também não tem demonstração, é bem simples, é esse conjunção. Os outros todos a gente já conhece faz tempo. Né? Regras de inferência. Bom, a ideia aqui, agora, é eu começar a traduzir. Primeiro, eu estudei essas coisas aqui, todas essas 10 que eu acabei de falar, adição, simplificação, modus ponens, silogismo, blá, blá, blá. Primeiro, eu tinha estudado eles como implicação lógica. A gente percebeu que todos eles, na verdade, são condicionais, tautológicas, que são sempre verdadeiras. Portanto, aí a gente cria esse conceito da implicação.
É uma implicação lógica. Agora a gente já viu que dá para traduzir eles na linguagem de argumentos. São argumentos, e todos eles argumentos válidos, ok? Agora eu vou traduzir eles na ideia de regras de inferência. Olha só que curioso. É a mesma coisa, só que já não está nem na notação de implicação, nem na notação de argumento válido. Está na notação de regra de inferência. Que depois você vai ver os exemplos. Eu vou mostrar, quero terminar a aula de hoje fazendo um exemplinho com vocês, e porque tem vários no livro, vários exercícios, né? Eu queria discutir um, mas é fundamental a gente ver isso aqui antes. Regras de inferência. Os argumentos básicos da lista anterior, aqueles 10, são usados para fazer inferências. O que é inferência? Isto é, executar os passos de uma demonstração. Quer dizer, quando jogarem um argumento para você e falarem, verifica se é válido, no fundo você está demonstrando aquele argumento. Você chegar no final, não, realmente é válido. Você demonstrou a validade dele. Quando a gente demonstra alguma coisa em matemática, demonstrei um teorema. No fundo, você demonstrou a validade daquele teorema. Você demonstrou que ele realmente é válido, né? E como que você faz isso, no caso da lógica? Utilizando as regras de inferência, né? Então, elas servem para executar os passos de uma demonstração. E por isso chamam-se também regras de inferência. Sendo habitual escrevê-los numa forma padronizada, abaixo indicada, colocando as premissas sobre um traço horizontal e depois do traço a conclusão. Parece uma continha, né? Uma continha de mais. Né? Então, por exemplo, adição. A adição é uma conta muito simples, né? Porque é só P acarreta P o quê? Né? Simplificação também, muito simples. P e Q acarreta P. A conjunção já tem duas linhas. P, vírgula Q, acarreta P e Q. Né? A absorção tem uma linha só, porque ela tem uma premissa só. Vocês estão percebendo que cada linha dessas aqui são as premissas. Né? E debaixo do traço horizontal é a conclusão. Tá certo? Tá ótimo. Espero que vocês estejam acompanhando aí. Olha lá, a absorção tem uma premissa. Se P, então Q. Conclusão. Se P, então P e Q. Modus ponens. Está aqui as duas premissinhas e a conclusão. Vamos ver aqui na próxima página o tollens. Tollens, está lá. Está lá. Tá? Silogismo disjuntivo. Silogismo hipotético. Dilema construtivo. Primeira premissa, segunda premissa. Professor, é a mesma coisa, só mudou a notação. Coloca uma premissa em cada linha, uma em cima da outra, passa um traço e escreve a conclusão. Sim, essa que é a ideia. Mas essa notação aqui está sendo só usada para descrever os argumentos que a gente já sabe que são válidos. Você pode também brincar com essa notação para demonstrar ou tentar demonstrar um argumento que você talvez ainda não saiba que é válido. E é isso que eu queria mostrar para vocês nos exemplos, tá? Aqui, ó, exemplos do uso das regras de inferência, tá certo? Então, olha só que interessante isso aqui. E ele, para ficar mais chato ainda, ele foi separando em cada uma das regras. Exemplo, devia fazer exemplo com tudo misturado, né, que é mais legal. Mas, por exemplo, com a regra da adição, vamos ver aqui como é que ele faz. Então, aqui você vê que ele mudou um pouco a notação. Você perceba que agora ele colocou os números aqui, tá certo? Tem números, tá? Só aqui que teve um errinho de... Isso aqui é erro de digitação, ele deveria ter colocado um 2 aqui, foi um erro de digitação, corrija aí no seu livro, caso tenha esse erro aqui, tá? Então você coloca a premissa, e sempre que for premissa, antes desse traço aqui, a gente costuma colocar esse pesão de premissa aqui. Depois nas outras que não são premissa, não, né? Então, por exemplo, ele colocou aqui, vamos pegar esse exemplo D aqui, P ou Q, é a única premissa que você tem. Quero usar a regra da adição. R e S ou P ou Q. Daqui para cá, ele usou a regra da adição. Tá? Um Pzinho implica em Q ou P. Essa que é a regra da adição. Ele acabou de aplicar ela aqui. Tá certo? Só que esse exemplo aqui, ele é tão simples que ele chega a dar até uma certa aflição. Eu queria pegar um exemplo que fosse um pouco mais... que fosse mais elaborado, assim, para a gente conseguir... visualizar melhor o uso das regras, né? Aqui, ó, eu vou pular, essa parte aqui eu vou deixar para você ler sozinho. Por quê? Porque essa parte aqui ele foi separando, dando exemplo para cada uma das regrinhas individuais, né? Além de ser muito simples, é muito demorado e muito chato ficar lendo isso aqui. Eu vou pegar um exemplo, vamos tomar, eu acho que nem tem aqui nesse capítulo, não, aí tudo exercícios, né? Opa, aí tem alguém falando alguma coisa para mim. O senhor tá me ouvindo? Tô te ouvindo, João, pode sentar o pau aí. Eu não entendi a dinâmica desse traço. Eu comentei ali.
Aquele traço que fecha a conta, você diz? Isso que o senhor estava mostrando agora. No fundo, a gente faz uma conjunção com as premissas que estão em cima dele? Não entendi. Não, aí que tá. Eu queria mostrar um exemplo mais elaborado para você, a conjunção com as premissas que estão em cima dele. Isso, por exemplo, saber aí, eu imaginei que a gente fizesse 1, E2, E3, e aí o 4 seria o nosso quê? Entendeu? No fundo é isso. Mas é isso, porque é muito simples o exemplo, não tem mais nada para fazer além disso nesse exemplo aqui. Por exemplo, pega esse, você está vendo aí na tela a regra do dilema destrutivo. Sim. Aí ele coloca uma condicional, outra condicional, e como é que é o dilema destrutivo? Um não P ou não Q. Uhum. E aí ele conclui a resposta do dilema destrutivo, que é... Então, quer dizer, é um exemplo tão simples que ele meio que induz ao erro. Ele acha que passar esse traço é simplesmente aplicar E em tudo e acabou, né? E a coisa, se eu pegar um exemplo maior, você vai ver que tem mais passos, né? Mas, a princípio, você falou a ideia básica correta, sim. A ideia é que você está colocando... no fundo, essa notação aqui, nesse modo simples que ele está colocando aqui, ela é apenas você reescrever a notação de argumento. Em vez de colocar tudo na horizontal, com vírgula, você coloca na vertical. Aí a vírgula some, você coloca aqui os números, coloca esse P de premissa, não tem vírgula mais, e no lugar daquele símbolo de acarreta, aquele T deitado, que tem na notação horizontal, você no lugar dele passa esse traço aqui como se estivesse fechando a conta. E aí você fecha a conta em uma linha só, porque aqui não tem mais o que fazer, é só aplicar um dilema destrutivo, né? Você fecha a conta em uma linha só. São exemplos muito simples. Deixa eu ver se no próximo capítulo, o próximo capítulo é... Pior que no próximo capítulo ele volta para a tabela verdade, que é aquilo que eu estava falando no começo. Mas a gente vai discutir esse capítulo aqui na próxima aula, pode deixar. Eu não vou pular ele não. Mas ele volta, insiste, que é aquilo que eu tinha falado para vocês no começo. Uma maneira que tem de checar a validade de um argumento é você fazer a tabela verdade. Falei isso várias vezes aqui nessa aula. Mas tudo bem, a gente vê isso no próximo encontro, para não pular o capítulo 10. Eu queria pegar uma notação daquela que ele introduziu ali no 9, mas uma notação aqui, onde tem um pouco mais de coisa para a gente fazer. Só que eu acho que isso vai ter só no capítulo... Aqui, ó. Aquele capítulo 10, ele poderia ter deixado depois, né? Ele poderia inverter a ordem, fazer o 11 primeiro e depois o 10. Porque esse 11 aqui, ele vem diretamente depois do 9. Ele acabou de estudar a regra de inferência no 9, e no 11 ele vai trabalhar com a validade dos argumentos, mediante justamente quem? Regras de inferência, tá? Olha aqui como é que fica. Tá vendo como tem mais coisa? Então, por isso que eu queria mostrar para vocês, tá certo? Ó, vamos ver esses exemplos aqui. Vamos fechar essa aula dando uma olhada nos primeiros exemplos do capítulo 11 para fechar a explicação do capítulo 9. Eu acho que vai ficar bem legal, para você ver como é muito mais interessante aquela anotação que ele acabou de introduzir. Ele introduziu uma anotação legal, introduziu 10 regras de inferências legais, mas fez só exemplinho muito bobo com elas. Eu quero mostrar uma coisa mais sofisticada. Olha só. Olha esse exemplo 1 aqui. Esquece o capítulo 10, tem a ver com tabela verdade, não tem nada a ver com o que a gente está falando. Olha esse exemplo 1 aqui. Viemos direto do 9 para cá. Verificar que é válido o argumento. Você já sabe já o que é validade de argumento. Tá? Eu tenho aqui o argumento, primeira premissa, se P então Q, segunda premissa, P e R, conclusão Q. Beleza, um argumentinho. Duas premissas acarretando uma conclusão. O que é determinar se ele é válido? É determinar se todas as vezes que as premissas forem verdadeiras, a conclusão será verdadeira também. Primeira coisa que pode ocorrer, CAP 10. Fazer uma tabelona verdade. Tá? A gente volta e discute o CAP 10 na próxima aula, depois de amanhã, na quinta-feira. Só que aqui eu já quero usar as regras de inferência nessa notação que ele introduziu. Já quero tentar evitar, digamos assim, a tabela verdade. Olha só o que ele fez aqui. Ele usou aquela notação que ele já explicou, botou as premissas do argumento nas linhas, colocou o número, que nem eu expliquei que tem que colocar, colocou o P de premissa, que nem eu mostrei lá que tem que colocar. Então, primeira premissa, 1, se P, então Q, tá certo. Segunda premissa, 2, se P, P e R, tá? Aí você diz, professor, beleza, como é que eu vou mostrar a validade disso? A ideia de validade é, quando essas aqui são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Esse é o conceito. Mas por essa metodologia, você pode, como a gente faz nos teoremas em matemática, a partir do princípio que são verdadeiras as premissas, que nem ele tinha comentado lá, naquela frase que eu dei uma explicada melhor na frase, porque ela está confusa, partir da verdade das premissas e chegar na conclusão.
Como que você vai fazer essa mágica de admitir a verdade das premissas e chegar na conclusão? Utilizando as 10 regras de inferência que ele explicou. Então, olha só que interessante. Ele tinha uma premissa se P, então Q. Tem outra premissa P e R. Ele percebe na linha 3 que chegando na linha 2, que é um e usando... Ó, repara que está tudo explicadinho. Um robô conseguiria ler. Chegou na linha 3, estou dizendo que, usando a linha 2 e aplicando a simplificação, dá para aplicar porque é um E, eu deduzo P. Beleza, simplificação na linha P, na linha 2, eu chego em P. Linha 4, estou imaginando que é um robozinho lendo, um computador. Linha 4, juntando a linha 1, que é uma condicional, com a linha 3, que é um P, opa, se P então Q, EP, vírgula E, vírgula E. Se P então Q, IP, modus ponens. O que eu concluo? Que, opa, cheguei na minha conclusão, o argumento é válido. Agora eu preciso de um feedback de vocês. Vocês entenderam essa ideia que eu expliquei? Buguei aí, tem várias pessoas bugando aí o tempo inteiro. Ah, desculpa, eu não tinha visto, eu estava olhando para o livro. Deixa eu voltar aqui um pouco nas perguntas, né? Lei da termodinâmica, não entendi esse traço, no fundo a gente faz uma conjunção. Se eu não ler o que vocês escreveram aqui, porque eu estou com o PDF aberto, vocês podem ligar o microfone e falar. Mas acho que essa eu já respondi para o João, né? O traço equivale ao símbolo de acarreta, tá? Aquela notação ali do argumento todo de pé com o traço é a mesma coisa da notação deitada. Ele só pegou as premissas, em vez de deixar deitado com vírgula, ele deixou de pé sem vírgula. E botou numeração, botou a letra P. Só isso, não fez nada. Só reescreveu num outro formato. Digamos assim, reformatou. E aquele traço de acarreta, ele trocou pelo traço que parece um traço assim de fechar a conta, quando está numa conta demais. Tá? João Vitor Nogueira, o traço é o mesmo que o T deitado? Sim, é exatamente isso. João Vitor Gileno, buguei. Tá? Aí depois eu vejo se você ainda está bugado mesmo ou se já esclareceu a dúvida. Lara Fernandes, pode ligar o mic para interromper? Pode. João Vitor, espera, ele tá no gás. Pô, aí vocês ligam o microfone e me interrompem, tá? Porque sem plateia aqui, sem reação, eu tô sozinho aqui numa sala falando, que nem um esquizofrênico, vocês têm que me interromper, senão eu não vou saber nunca que vocês querem perguntar alguma coisa. Ele disse que pode interromper sim, ele disse antes de você entrar, sim, eu falei. Eu não entendi como funciona essa conta, tá? Eu vou explicar de novo. Ana Flávia, sim. João Gabriel, não. João Vitor, acho que sim. O outro, acho que não. Gabriel Fagundes, sim. Stefano, travei total. Não, beleza, já li todas as perguntas. Vamos lá. Pode abrir o microfone se quiser. Pode... Lara, só confundi o final. Tá, eu vou dar mais exemplos ali. Aquele foi só o primeiro exemplo. Vamos ver se o pessoal quer falar alguma coisa. Vocês querem aquele exemplinho lá da conta? Em primeiro lugar, vocês entenderam a notação? Quem está falando? João Gabriel. Vamos lá, João. Eu não entendi como que faz, mais ou menos, a montagem desse exemplo que a gente acabou de fazer. Não entendi o que a gente faz. Como é que é? Não entendi como faz ele. Como faz ele, tá. Então vamos separar em duas partes o problema. Primeira parte, como que eu pego aquele argumentinho deitado com vírgula e acarreta e reescrevo ele como uma conta. Essa é a primeira parte, só reescrever. Segunda parte, escrevi a conta... Como é que eu mostro que esse argumento é válido? Sem fazer tabela verdade. Isso é que é o legal da conta. Ela é uma notação que a gente fica meio assim, não está acostumado, tem as letras misturadas com o número. Depois que a gente pega o jeito, você nunca mais quer olhar para uma tabela verdade na tua vida. Então, quer dizer, porque você só sai das premissas, chega na conclusão, mostrou que é válido. Tá? Mas isso é o jeito de fazer a conta. Primeiro, vamos ver a montagem. Você está com um livro... Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Primeira coisa que tem que surgir, um argumento. Todo mundo está lendo o argumento aí? Se P, então Q, vírgula, P e R, acarreta Q. Todo mundo está visualizando o argumento. Tá? João Vitor Nogueira, calma aí, deixa eu ler aqui. Na true, é bem mais fácil de se fazer a conta assim, sei lá. Então, olha só, vocês estão vendo o argumento ali que eu falei, né? Tá aqui. Então, o primeiro passo que eu falei lá para o João Gabriel. Como é que sai do argumento e passa para notação de conta? Não vou resolver nada ainda. Nem sei se o argumento é válido ou não. Quero só reescrever na forma de conta. Só reescrever. Nenhum computador. Vai reescrever em outra notação. Reformatar. Pego a primeira premissa, coloco 1 entre parênteses, escrevo a primeira premissa e escrevo sem pensar, mecanicamente.
Não estou pensando nada ainda, estou só reescrevendo. Pego a segunda premissa, coloco um 2 entre parênteses, escrevo ela, dou um espaço, coloco P de premissa. Acabaram as premissas, vem o acarreta. Pum, meto um traço no lugar do acarreta. Tá certo? E paro. Se eu estou a fim de... Eu não sei... Se o argumento for, eu já souber que ele é válido, eu posso já escrever a conclusão embaixo. E não vou fazer mais nada. Porque já cheguei na conclusão, já sei que ele é válido. São aqueles exemplinhos pequenos que ele estava dando lá no capítulo 9. Ah, vamos escrever a adição como uma conta. A adição você já sabe, tá careca de saber que ela é válida. Aí coloca uma premissa, coloca outra e coloca a conclusão embaixo. Você não vê a conta acontecer. Você só vê só a continha, a anotaçãozinha escrita e a conta já feita. Né? Esse aqui é o primeiro que você está tendo que mostrar que ele é válido. Então você está tendo que fazer uma continha. Então, repetindo, pega a primeira premissa, escreve na linha 1, P. Pega a segunda premissa, escreve na linha 2, P. Passa o traço e para. Aí você vai ter que começar a pensar agora. Pensar que nem lógico. Eu vou ter que usar... Aí você tem que ter na mente aquelas 10 regras de inferência, que a gente já cansou de falar nelas. Silogismos, dilemas, modus ponens, modus tollens, adição, simplificação, absorção. Tem que saber aquilo lá. E você vai olhar para as tuas premissas e vai olhar para a tua conclusão. E você vai pensar assim, agora já na segunda etapa, já escreveu, já colocou, já montou o formato. Agora você quer fazer a conta. Olha para as tuas premissas e vai passo a passo, até chegar na tua conclusão, utilizando sempre aquelas 10 regras de inferência, vamos chamar assim, que é o nome delas. O que é regra de inferência? Aqueles argumentos válidos fundamentais. Tá certo? Então, que argumento vai... Aí você vai falar, pô, professor, mas como que ele sabia que era simplificação em modus ponens? Não, ele não sabia. Ele provavelmente olhou e pensou e viu que dava para usar. Se eu soltar um exercício... Esse aqui é muito pequeno, mas pensa... Ó, depois vai vir uns exercícios maiores, que já tem 3 linhas. Vai ter exercício até com 6, 7 linhas ali de premissa. 6, 7 premissas. 6, 7 premissas. Tu quer fazer uma tabela verdade? Óbvio que não. Então, o que acontece? Aí você vai fazer a conta. Como que você vai fazer a conta? Se eu soltar um exercício aí de 6, 7 premissas na sala, 30 alunos, não vai sair tudo igual. Vai ter cara que vai chegar lá na conclusão de um jeito, seguindo certas etapas. Outro vai chegar na conclusão de outro jeito. É que esse primeiro exemplo é muito pequeno. Então tem a tendência de ficar todo mundo igual. Porque não tem muitas opções de fazer. Tem só uma opção, ou 2 no máximo. Tá? Então vamos lá. Escrevi as 2 premissas e passei um traço. Vamos pensar, como é que será que ele raciocinou isso aqui? Primeira coisa, você vê um E, primeira regra de inferência que vem na sua mente, simplificação. P e Q implica P, e implica Q também. Então, o que ele escreveu? Ele botou um 3, essa numeração aqui, você vê que o cara tem que ir fazendo, como se fosse um programa de computador. Linha 1, premissa. Linha 2, premissa. Passei o traço. Linha 3, estou continuando o meu raciocínio. Então, 3. Vou olhar para a linha 2, esse 2 aqui indica que ele está olhando para a linha 2. E vou aplicar nela a simplificação. Por isso que é importante saber o código das operações, lá, o código das regras de inferência. Simp, já sabe que é simplificação. Opa, olhei para um P e R, aplicou simplificação, o que eu estou pensando? Ou vai dar P ou vai dar R, são as 2 possibilidades. Deu P, tá certo, ele preferiu pegar o P pela simplificação. Próxima linha, 4. Estou olhando para as premissas 1 e 3, porque de uma vez que você já escreveu essa linha, ela passa a ser uma coisa do seu raciocínio que você pode voltar a usar futuramente, tá? Ela está deduzida corretamente das suas premissas, você pode usar ela quantas vezes você quiser. Linha 4, olhei para a linha 1, que é uma condicional, olhei para a linha 3, e é uma condicional se P, então Q, a linha 1. Olhei para a linha 3, que é um P, pensei, isso aqui está perfeito para usar um modus ponens. Se P, então Q, e P, 1,3, lembra que a vírgula equivale a um E. 1 e 3. Modus ponens. O que eu vou concluir? Se P, então Q e P, concluo Q. Ah, professor, por que ele parou aqui? Porque ele chegou na conclusão do argumento. A hora que ele chegou na conclusão do argumento, ele deduziu a conclusão a partir das premissas. Ele está, no fundo, dizendo assim para você, assumindo como eu assumi as premissas verdadeiras, eu deduzi pelas regras de inferência, que são todas verdadeiras, a conclusão. Então, não tem jeito das premissas sendo verdadeiras a conclusão ser falsa, porque ela foi deduzida logicamente das premissas. Está validado o argumento. Tá certo? Vamos ver se vocês entenderam essa minha explicação. Vamos ver o que vocês têm para... vamos ver, João Vitor, que confuso. Está achando confuso, João Vitor? Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos fazer um outro exemplo para vocês.
É que está no começo, calma aí. Dá uma olhada aqui, ó. Olha lá, assim, vamos ver esse texto que ele escreveu aqui. Assim, a conclusão pode ser deduzida das duas premissas do argumento dado, por meio de regras de inferência. E, consequentemente, o argumento é válido. Essa é a ideia. Ele deveria ter colocado isso aqui no final do capítulo 9, ele quis enrolar e jogar para o cap 11, mas não tem nada a mais do capítulo 9 para você fazer esse exercício, tá? Por isso que eu estou mostrando para vocês, sem medo de ser feliz, tá? Vamos fazer esse outro exemplo aqui que vocês vão captar aqui o negócio. Verificar que é válido o argumento. De novo, um argumentinho. P e Q, escreva a primeira premissa aqui. P ou R, então S. Escrevi a segunda premissa aqui. Linha 1, linha 2, botei o P de premissa. Opa, vem o acarreta. Passo o traço. Tá? Nesse momento que eu passei o traço, tá tudo em branco aqui. É que isso aqui já é viu, turma? Isso aí já é um exemplo feito. O exercício... mas se as premissas... deixa eu responder uma pergunta aqui. Maria Eduarda, mas e se as premissas forem falsas? Presta atenção no que eu vou te dizer. Se as premissas forem falsas, tanto faz se a conclusão é verdadeira ou falsa. Tanto faz para validade do argumento, tá? Se as premissas forem falsas, o problema das premissas serem falsas vai entrar em consideração quando a gente estiver vendo a questão da consistência do argumento. É que ele ainda não falou em consistência. Mais para frente ele vai falar, não me lembro exatamente em que capítulo. A consistência, ela é você checar se as premissas são verdadeiras ou falsas. Por enquanto, pera um pouquinho só, por enquanto ele está falando de validade. E validade, vamos lembrar o conceito de validade, argumento válido, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira também. Então ele ignora o caso das premissas serem falsas. Para validade de argumento, eu não estou interessado nas premissas falsas, porque tanto faz como tanto fez. O que pode derrubar a validade de um argumento? As premissas serem todas verdadeiras e a conclusão ser falsa. Professor, como é que ele vai saber isso fazendo aquela conta? Ele jamais vai conseguir terminar aquele passo a passo e chegar na conclusão se o argumento for inválido. Se ele realmente pegou as premissas certinhas e foi aplicando as regras de inferência depois do traço e chegou na conclusão, o argumento é válido, porque a conclusão foi deduzida logicamente das premissas. Então, se assumiu que as premissas são verdadeiras, usou só a regra de inferência verdadeira que é válida e chegou na conclusão. Então, a conclusão está amarrada nas premissas. Se as premissas forem tudo verdadeira, a conclusão vai ser verdadeira também, o argumento é válido. Tá certo? Então, você não precisa se preocupar, Maria Eduarda, nesse tipo de exercício de validade de argumento, você não precisa se preocupar com a falsidade das premissas, tá? É um negócio meio contraintuitivo, a gente não costuma pensar assim. Vocês podem perguntar isso 10 mil vezes, a gente discutir essa questão de como é que amarra a lógica com o senso comum, como é que amarra a lógica com o dia a dia, porque isso faz parte, na minha opinião, do entendimento da matéria. Mas a verdade é que, para ver a validade do argumento, eu não ligo se as premissas forem falsas. Eu olho para elas sendo verdadeiras e verifico se dá para deduzir a conclusão a partir de regras de inferência. Se der para deduzir a conclusão a partir de regra de inferência, argumento é válido. Se não der, argumento inválido. Aleluia, achei que era apenas eu. Não, tudo bem. Tem um dos Joões aqui, não sei se é o João Gabriel, não sei se é o João Vitor, não sei qual João que queria falar alguma coisa. Pode falar. Acho que eu fui ignorado aqui. Não, eu tô aqui. Eu acho que um bom jeito, para quem não tinha entendido, que eu demorei também, se você voltar naquele outro exemplo ali, que a gente estava discutindo primeiro. Foi o primeiro exemplo. Pode, o que você quer falar dele? Ali, o P condicional Q, né, o se P então Q, se você colocar um parênteses aí, colocar outro parênteses no P e R, aí você coloca, no lugar da vírgula, você coloca um E, aí no lugar do acarreta você coloca uma condicional, é a mesma coisa que de você resolver que nem você fazia nas aulas presenciais. Você só mudou o jeito que você efetua a conta. Eu entendi o que você quis dizer. Você está querendo dizer que... Você está só fazendo a conta de um jeito diferente. O método dedutivo que você está lembrando, né? É a mesma coisa, basicamente. Sim, você tem toda a razão. Para quem não entendeu o que você está fazendo ali, você só está fazendo um método dedutivo, só que está escrevendo como se fosse uma conta. A vertical. Exato. Isso. Eu não fui seco nesse negócio de falar que é o método dedutivo.
O que você falou está perfeito, eu não estou contradizendo o que você falou. É um método dedutivo na vertical, é isso aí. Só que eu não fui seco para falar isso, eu fui meio cauteloso, porque no dedutivo a gente usava equivalências também. Equivalente, essa premissa é equivalente a isso, usava dupla negação, que é equivalência, não é regra de inferência. Usava comutativa, que é equivalência, não é regra de inferência. Usava De Morgan, que é equivalência, não é regra de inferência. Então, não é que o que você falou está errado, o que você falou está certo. Só que cuidado, porque aquele método dedutivo lá que você está acostumado do CAP 8, eu misturava equivalências com regras de inferência, que na época eu não chamava de regra de inferência, eu chamava de implicações. Equivalências e implicações, tá? Aqui eu estou só usando as implicações, ainda não entrou equivalência. Ele deixa para introduzir as equivalências um pouco depois, porque vocês vão notar, e eu vou chamar a atenção disso, tem uma diferença do jeito de você operar com as equivalências e operar com as implicações, que são as regras de inferência. É diferente o jeito, não é igual, tem uma diferença. Claro, que depois, você entendendo bem aqui como é que opera com as regras de inferência, depois quando entrar as equivalências, você tira de letra, tá? Mas eu não estou inserindo tudo junto, para não ficar mais confuso ainda. Eu estou falando aqui só de regra de inferência. Lá no método dedutivo, tinha regra de inferência misturado com equivalência. Mas você está muito certo, João Nogueira, você está muito certo na sua observação. No fundo, é um método dedutivo só com implicações, só com regra de inferência, feito na vertical. É isso aí, foi uma boa visão que você teve. Muito obrigado. Tá? Vamos ver se alguém falou mais alguma coisa. KKK, justo. Gente, vocês estão entendendo isso que eu tô... Vamos terminar esse exemplo aqui que eu estava fazendo. Eu acho que eu interrompi o exemplo, né? Então, tinha lá o argumento deitado, coloquei uma primeira premissa aqui, coloquei a segunda premissa aqui, acho que todo mundo entendeu essa parte bem, passei o traço no lugar do acarreta, e agora tá tudo... foi justamente nessa parte que eu interrompi para responder pergunta. Quando eu passo o traço, você tem que imaginar em branco ali embaixo do traço. É que ali já é um exemplo resolvido do livro. Mas imagina que você tivesse num exercício na prova. Eu ia meter o traço e deixar em branco embaixo. A parte de baixo que é o exercício que você tem que fazer. Essa parte de só copiar a premissa e escrever, qualquer criança faz. É só copiar e escrever na vertical. Aí passo o traço com a régua. E aí para baixo? Abaixo você tem que raciocinar. Então vamos raciocinar. É que ali já está feito o raciocínio. Então nós estamos só vendo qual foi o raciocínio que ele fez. Mas nos exercícios você vai ter que criar aquele raciocínio. Então vamos ver esse raciocínio aqui. Vamos ver se a gente concorda com ele, né? Ele viu que tinha duas premissas. Aí ele falou o seguinte, ó, eu vou, linha 3. Eu vou na linha 1, que é um P e Q. Adivinha aqui que ele usou? Simplificação, a grande novidade. A gente já está acostumado com isso. Deduziu a partir da linha 1, deduziu P. Ótimo. E aí, com isso, surgiu uma linha 3. Aí, linha 4. Vou na linha 3 e aplico a adição. Você fala, professor, como? Por que ele quer aplicar a adição do nada? Ele quer pegar a linha 3, colocar uma adição e surgir um OR? Veja, a todo momento... Prof. Oi, fala. Ali na linha 3, se eu usasse simplificação, eu poderia substituir, ao invés do P, o Q? Você estaria certo a sua regra de simplificação. Fui na linha 1. Não estaria certo? Estaria certo a regra de simplificação que você estaria aplicando, estaria certo. Você foi na linha 1, aplicou simplificação, deu o quê? Correto. Só que, para que ele usa esse quê? É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Ele já faz as coisas de caso pensado. De caso pensado para quê? Para chegar na conclusão, para chegar no P e S. Tá certo? Ele quer chegar aqui. Mas como? Mas e daí? Bom, aí você tem que ficar olhando para o problema e tentar enxergar um caminho. Aí é o espírito que você tem que ter, é um espírito de quebra-cabeça, que nem quando joga um quebra-cabeça na sua frente, você vai montar as peças e formar uma figura. Eu não posso explicar para você como é que monta um quebra-cabeça. Eu falo, você tem que olhar para as peças e tentar montar a figura, encaixando, né? Então, a mesma coisa aqui, as peças do quebra-cabeça, a princípio, são essas duas. Aí ele aplicou a simplificação, que o João Gabriel bem observou, ele poderia ter pego o quê? Só que, como se fosse um jogo de xadrez, você pode mover um peão para lá, ele preferiu mover o peão para cá. Preferiu mover um cavalo. Por quê? Porque ele já está enxergando uma jogada. Então, ele moveu um P. Ele deduziu um P aqui pela simplificação. Aí, na linha 4, mas eu consigo entender a linha 4 dele. Ele pegou a linha 3, que era só um P,
e aplicou adição. O que que adição diz? Quando eu tenho uma letra, eu posso fazer ou qualquer outra letra. Já que eu tenho uma letra sozinho aqui na 3, a brincadeira é assim, eu só posso usar o que eu tenho para cima, né? Já que eu tenho aqui uma letra P sozinha, eu vou aplicar adição, vai ficar P ou R. Usei uma regra de inferência e surgiu um P ou R. Professor, por que justamente ele pegou o P e fez ou R? Ele poderia ter feito ou Q, ou qualquer outra coisa. Não, mas olha para a linha 2, ele tem um P ou R preparadinho para ser utilizado aqui, preparadinho. Então, o que que ele fala? Bom, na linha 4 surgiu um P ou R, aplicando adição na linha 3. Vamos para a linha 5, vamos ver o que ele vai fazer na 5. Linha 5, ele pegou a 2 e a 4, vai usar agora mesmo. Pegou a 2 e a 4 e aplicou modus ponens. Se eu tenho P ou R, então S, e tenho P ou R, pelo modus ponens eu concluo S, modus ponens. A, então B. E A, conclusão, B. Tá certo? Bom, então já apareceu um S aqui. Agora adivinha o que ele vai matar o exercício? Regra da conjunção, usando a linha 3 e 5. Se eu tenho P numa linha, tenho S na outra, o que aquela regra da conjunção dizia? P, Q acarreta em P e Q. Aqui no caso seria P, S. O que ele acarreta? Em P e S. Por que nesse momento ele parou o exercício? Porque ele chegou nisso aqui. Quer dizer, ele conseguiu, a partir das premissas, como o João Nogueira falou, realmente, no espírito ali de um método dedutivo, naquele estilão, só que usando só regras de inferência, sem usar equivalência, sem dupla negação, sem De Morgan, sem aquela treta toda, usando só regras de inferência, ele foi passo a passo fazendo o joguinho de xadrez dele, o quebra-cabeça, e chegou nessa conclusão. Tá certo? Não fiquem tentando buscar uma receita de bolo para fazer essa parte de baixo da linha. Isso é muito importante vocês entenderem, porque não tem essa receita de bolo. O que você tem são as regras de inferência, aquelas premissas que estão para dentro, para cima do traço, e aí está na tua mão. É como o cara mostrar um tabuleiro para você de xadrez, tem aqueles 8 peões, aquelas peças todas atrás, começou o jogo. Ah, mas qual que eu tenho que mexer agora? Não existe essa pergunta qual que você tem que mexer agora. Tem o movimento de cada peça que você tem que respeitar. Você não pode pegar um cavalo e mover ele que nem um bispo. Você tem que respeitar o movimento de cada peça. Mas qual o movimento que você vai fazer? Bom, faça o seu jogo. Use tudo que você sabe de xadrez e vai ver também o movimento que o adversário fez e vai tentando comer as peças dele e dar checkmate. Então, aqui no caso, como é que é o jogo de xadrez? As peças que eu tenho são as premissas iniciais, antes do traço. O checkmate que eu quero dar é chegar na conclusão. E as regras, que seriam os movimentos das peças, são as 10 regras de inferência. Eu posso usar adição, posso usar simplificação, modus ponens, modus tones. Eu tenho aquelas 10 armas à minha disposição. Foi fazendo... Aí não esqueça da anotação. A questão da anotação se acostuma, né? Você vai sempre lembrar de colocar os números aqui. E aqui é muito importante para você não se perder, não se confundir. Eu acho essa anotação aqui linda. Depois que você acostuma, fica muito... Você sempre coloca o número da linha que você está pensando e da operação que você está pensando em fazer. Ó, tô pensando na linha 1. Opa, o cara já olha aqui pro P e Q. Tô pensando em fazer uma simplificação. Ah, tá, peguei o P. Ah, beleza, já entendi o que o cara fez. Com um robozinho, se for lendo ali, vai entendendo tudo que você fez. Tá certo? Vamos ver como é que o pessoal reagiu. Eu não entendi por que ele precisou das duas para isso. Eu não estou entendendo como estamos aplicando as regras de inferência. Duas excelentes perguntas. Vamos para essa primeira aqui. Eu não entendi por que ele precisou... Você disse por que ele precisou das duas premissas para chegar na conclusão? É isso, João Gileno? Para aplicar o modus ponens? Ah, por que ele precisou das duas para aplicar o modus ponens? Essa que é a sua pergunta? Lembre-se que o modus ponens são duas premissas, né? Como é que é o modus ponens? Se P, então Q, vírgula P. Conclusão Q. Quer dizer, para eu usar o modus ponens, eu tenho que ter as duas premissas dele, uma condicional e o antecedente. Ah, tenho a condicional, tenho o antecedente, opa, já posso pegar o consequente. Por quê? Por MP, modus ponens. Foi o que ele viu aqui, ó. Cadê o modus ponens? Ó, na linha 2, eu tenho uma condicional. Na linha 4, eu tenho exatamente o antecedente da condicional. Então, se eu tenho a condicional e tenho o antecedente, eu posso concluir o consequente, que é justamente o S. Entendeu? Beleza. Vamos ver o João Gabriel Souza Freitas. Eu não estou entendendo
como estamos aplicando as regras de inferência. João, você tem que, em primeiro lugar, saber as regras de inferência. Cada regrinha de inferência tem suas premissas e tem uma conclusão. Como que você aplica a regra de inferência? Você localiza lá no que você está fazendo, na sua conta ali do exercício, você localiza as premissas iguaizinhas de uma regra de inferência. Por exemplo, ali no caso do modus ponens, ele localizou que tinha uma condicional na linha 2, note que no modus ponens a primeira premissa é uma condicional, e ele localizou que tinha o antecedente da condicional na linha 4, ou seja, ele caracterizou ali as duas premissas do modus ponens. Então ele falou, porra, tenho aqui uma condicional, A então B, numa linha, na linha 2. Na linha 4 eu tenho exatamente o A. Opa, pelo modus ponens, se eu tenho A então B numa linha e tenho A na outra, conclusão, eu tenho B. Pode escrever o B numa próxima linha. E o que você vai escrever do lado? Olha, utilizei a linha 2, a linha 4 e apliquei o modus ponens. MP. Cheguei nisso aqui. Tá certo? Normal, tô achando ótima todas as dúvidas de vocês. É dúvida de quem tá vendo isso aí pela primeira vez mesmo. Normal, tá? Ó, eu vou fazer mais. Tá chegando próximo do fim, eu queria discutir mais um exemplinho aqui com vocês, ó. Ixi, olha esse aqui que legal. São 3 modus ponens que o cara usou. Ó, dá uma olhada nesse argumento aqui. Todo mundo sacou já o que é o argumento. Sequência de premissa acarreta uma conclusão. Primeira premissa, segunda premissa, terceira premissa. Então, pego as 3 premissas, escrevi nas linhas 1, 2, 3. E coloquei o PPP de premissa, 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 tá? Acho que até aí todo mundo acompanhando legal. Presta atenção, faz um esforço aqui que vocês vão entender. Qual que é a ideia do... E aí você, como eu falei para você, imagina que para baixo desse traço aqui tá tudo em branco, você ainda não viu nada aqui para baixo. Você está só, nesse momento, você está só olhando para as premissas e imaginando assim dentro da sua mente. Como que usando as 10 regras de inferência eu vou chegar na conclusão? Que no caso aqui é um R. Apenas uma letrinha R. Como é que eu vou chegar nessa letrinha R? Aí vamos ver. Aí, beleza. Você já entendeu qual é o problema. Eu tenho que, a partir dessas 3 premissas, dar um jeito de ir usando as regras de inferência e chegar no R. Vamos ver qual foi o raciocínio do autor do livro aqui. Primeira coisa que ele fez, na próxima linha aqui, linha 4. Ele diz que olhou para a linha 1 e para a linha 3 e aplicou o modus ponens. Vamos ver se faz sentido essa ideia. Linha 1, eu tenho uma condicional na linha 1. Beleza. Realmente o modus ponens começa com uma condicional. Na linha 3, eu tenho exatamente o antecedente dessa condicional, que é o P. Está aqui o P sozinho aqui na linha 3. Então ele pensa o seguinte, beleza, se eu tenho essa condicional, vírgula, tenho o antecedente, pelo modus ponens eu tenho o consequente. Na linha 4 ele já escreve o consequente aqui, que seria Q então R, esse parênteses aqui. Ah, como que ele chegou no Q então R? Pegou essa condicional, pegou o antecedente, aplicou o modus ponens. Matou, já chegou no Q então R. Mas o objetivo dele é chegar no R. Aí ele, próxima linha, 5. Qual que é o raciocínio que ele vai fazer? Olhou para a linha 2, viu que tem uma condicionalzinha aqui. Se P então Q. Olhou para a linha 3. Opa, tem um antecedente aqui, o P. Se eu aplicar modus ponens nessa... Esse aqui é literalmente o modus ponens, é exatamente o modus ponens. Se P, então Q, vírgula P. Então Q. Concluiu o Q aqui. Usando as linhas 2 e 3 e o modus ponens, tá? Note que agora ele já não vai mais usar as linhas das premissas originais. Isso aqui é perfeitamente válido o que ele vai fazer. Tudo que você foi concluindo logicamente, corretamente aqui a partir das premissas originais, viraram novas premissas que você pode usar, que está à sua disposição para você usar no seu raciocínio. Então, veja bem, ele já tem aqui a linha 4 e a linha 5 feitas com 2 modus ponens, aí ele observa o seguinte, ó, se você olhar para a linha 4, é uma condicional. Se você olhar para a linha 5, é o antecedente da condicional. Aplicando modus ponens nessas duas, se Q então R, beleza, linha 4. Tenho o quê? Opa, linha 5. Pelo modus ponens eu tenho R. Coloco, opa, cheguei no R. O R é a conclusão. Matei o argumento. Matei o argumento. Aí, o João Gileno ficou feliz. Agora consegui acompanhar. Eu também, João Gabriel. Opa, tô super feliz. O pessoal tá acompanhando o que eu tô falando? Talvez. Quem tá meio puto, quer reclamar, acha que eu fiz, ficou top. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu pensei que já tinha todo mundo saindo da sala, tava só eu e os 2 ou 3 Joões aqui. Usou a 3 2 vezes ali. Pô, aí não sei o que você tá falando. Usou a 3 2 vezes?
Ah, sim, ele usou a linha 3 duas vezes. Você pode usar suas premissas quantas vezes você quiser. Pode usar suas premissas quantas vezes você quiser. Eu não vou aguentar aqui, eu vou ter que ver, porque eu gosto muito desse negócio. Vou ter que ver. Eu queria pegar um exemplo brutal aqui com vocês. Ó. Aqui, puta, esse aqui é brutal. O cara usa uma porrada de coisa. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Olha quantos exemplos tem para você brincar. Você pode passar a noite inteira brincando com isso aqui. É como fazer um joguinho, uma palavra cruzada, um quebra-cabeça. Alguém ficou puto. Professor, pode falar. Eu não entendi muito bem por que você pode usar a mesma linha mais de uma vez, porque você já efetuou, digamos, uma conta com ela. Por que você pode reutilizá-la depois? Linda pergunta, linda pergunta. Pensando como se fosse uma conta com números, realmente fica difícil da gente entender, porque o cara já usou o número ali para fazer a conta, vai fazer a conta de novo? Tá fraudando o balanço da empresa, né? Não é possível. Então, eu entendi o que você quis dizer. Mas ali é o seguinte, a premissa, ela é tomada como uma verdade que você tem. Uma verdade que você tem, você pode usá-la quantas vezes num raciocínio? Você pode usar quantas vezes você quiser, tá certo? Então, a premissa, ela não é para ser entendida talvez como o número de uma conta. Ela é para ser entendida mais ou menos como um valor de um resultado. Por exemplo, um resultado verdadeiro. Por exemplo, raiz quadrada de 25 é 5. Você pode usar isso quantas vezes para resolver uma equação? Você pode usar isso aí quantas vezes você quiser. Toda vez que aparecer um 25, você pode tirar a raiz e dizer que a raiz quadrada dele é 5, vamos supor assim, tá? Raiz quadrada de 25 igual a 5 é uma coisa que não tem um número limite de vezes para você usar numa conta, tá? 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Ah, usei isso aqui uma vez nessa equação, não posso usar mais. Mentira. Você pode usar o 4 elevado ao quadrado igual a 16 quantas vezes você quiser. Por quê? Porque ele é verdade. 4 elevado ao quadrado é igual a 16 também. 4 elevado ao quadrado é igual a 16 a todo momento, sempre. Tá? Então, quer dizer, as premissas estão sendo assumidas como verdadeiras. O que você deduziu embaixo, se foi deduzido pelas regras de inferência válidas, é verdadeiro também. Você pode usar essas linhas aí quantas vezes você quiser. A mesma pergunta também para as regras de inferência. Professor, já usei o modus ponens uma vez. Você acabou de ver um exemplo que o cara usou o modus ponens 3 vezes. Por que ele pôde usar o modus ponens quantas vezes ele quis? Porque modus ponens é verdadeiro. Tá? Ele é uma regra de inferência, ele é um argumento válido. Tá legal? Vamos ver esse exemplo aqui para fechar a aula. Olha que argumento. Primeira premissa, segunda premissa gigante, terceira premissa P e S, acarreta numa bicondicional. Quer dizer, vamos todo mundo prestar atenção nesse aqui, para fechar a aula com chave de ouro. Depois, na próxima aula, a gente retoma e aí vê o capítulo 10, rever esse capítulo 11 e outros exemplos que tem, muito legal. Eu falei que até a P1 a gente tem que chegar no 13, né? Você vai ver, vai ser muito bacana. Então, olha só, você está vendo esse argumento aqui, 3 premissas, tem essa gigantona aqui no meio, e o cara tem que chegar nessa bicondicional, S6 somente CT. Então, primeira coisa, monta a conta. Faz a montagem. Vai com calma. Primeiro, copia certo, não vai errar na hora de copiar. Copia a primeira premissa. 2, copia a segunda premissa. Não esquece de, é inútil colocar esse P. Sim, é inútil, mas é a anotação certa. Coloca o P lá, né? Então, P. Colocou 2, colocou a segunda premissa. Escreve P de premissa. 3, colocou. Essa aqui está marcando que são as suas premissas originais do argumento do problema. Importante. Passou o traço, hora da prova, tá vazio embaixo do traço, tudo em branco, folha em branco. Você vai ter que fazer esse raciocínio aqui. Por enquanto, eu não estou largando vocês para fazer raciocínio sozinho. Nós estamos acompanhando e entendendo o raciocínio que já está feito. Mas a brincadeira do exercício desse debaixo do traço está branco e o cara faz sozinho, né? Bom, então o que a gente vai ter em mente? Nós queremos chegar nessa bicondicional, S6 somente CT. Vamos ver a jogada do cara, o xadrez dele para chegar naquilo ali. Bom, primeira coisa que ele faz, ele já olha para a linha 3, que realmente é a premissa mais simples que ele tem, é só uma conjunção, só um E, fala, vou na linha 3, vou meter uma simplificação ali. Da simplificação ele tira o P. Por que ele não tirou o S? É a jogada dele. Vamos ver o xadrez dele, onde é que ele vai chegar. Depois, na sua hora de resolver o exercício, você monta a sua jogada também. Pegou o P. Aí olhou para a linha 4, que é esse P que ele acabou de deduzir, aplicou a adição. Montou um P o quê? Opa, já entendi a jogada do cara. Já entendi que ele vai comer a torre. Se fosse um xadrez. Por quê? Porque já vi que com esse P o quê? Ele montou o antecedente dessa condicional que está no 1. Ele vai poder usar modus ponens e tirar o R.
né? E justamente ele fez isso, ó. Na próxima linha, ele juntou A1, que é a condicional, com A5, que é esse P ou Q que ele acabou de obter, invocou o modus ponens e tirou o R, que é o consequente. Chegou aqui no R. Maravilha pura. Já temos. Lembra que ele quer chegar numa bicondicional S6 somente CT. Então, ainda não está lá, né? Mas tirou esse R aqui. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Beleza. Próxima linha, linha 7. Foi na linha 6, que é o R, adição. R implica R ou Q. É a regra da adição, regra de inferência válida. E aí tudo bem. Opa! Dá para usar ele na linha 2, porque ele é antecedente dessa condicional. Vamos ver o que ele vai falar na linha 8. Vou pegar justamente a condicional 2, vou pegar a linha 7, que é esse R ou Q que eu acabei de montar pela adição, e vou tacar modus ponens. Realmente, se eu tenho essa condicional e tenho o antecedente, que é o R ou Q, então eu vou ter o consequente também. Se P, então, S6 somente CT. Só que eu já tenho P ali na linha 4, que é justamente esse antecedente. Então a última linha ficou muito fácil. Por quê? Eu simplesmente pego essa condicional da linha 8 que eu acabei de escrever e junto ela com o 4, que está aqui só um Pzinho, que é justamente o antecedente. Se eu tenho se P, então, parênteses, e tenho P, então eu tenho parênteses, pelo modus ponens. Só que o modus ponens é o que vai dar o que está dentro do parênteses, e o que está dentro do parênteses é bem a bicondicional que eu precisava chegar.